Aquela investigação sobre a suposta trama golpista no Brasil. Um assunto bem grave, né? Com certeza, um caso de enorme repercussão. E envolve figuras-chave. Sim, estamos falando do ministro André Mendonça, lá do Supremo Tribunal Federal, o STF, e também do Felipe Martins, que foi assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, duas figuras centrais nesse episódio específico. E a notícia principal, assim, é que o ministro Mendonça virou o relator de uma ação. Uma ação específica que a defesa do Martins apresentou dentro dessa investigação maior. Uhum. Ok, vamos desembrulhar isso um pouco. Entender o que está em jogo aqui. O que é fascinante aqui é justamente tentar decifrar o significado dessa peça no tabuleiro jurídico, né? A análise que a gente pode fazer, com base nas fontes, é buscar entender a possível estratégia por trás dessa ação da defesa. Certo. E principalmente as interrogações se ela acaba lançando sobre o ritmo, sabe? A condução do inquérito principal. Exato. E essa ação específica, então, é o nosso ponto de partida. O ministro Mendonça, agora, é o responsável por ela lá no STF. Sim. E ser relator, bom, significa que ele organiza o processo, né? Examina os argumentos, prepara um voto inicial. Tem um papel bem importante em como as coisas andam. Exatamente. E a leitura que parece emergir do material que a gente analisou sugere uma estratégia processual interessante por parte da defesa do Felipe Martins. Interessante em que sentido? Bom, a percepção indicada é que essa ação pode ser uma tática para talvez ganhar tempo. Sabe, usar os mecanismos do próprio processo judicial para tentar postergar o avanço do inquérito central. Ah, entendi. Aquele que apura a participação dele na história do plano de golpe. Isso. O que a fonte parece sugerir, talvez nas entrelinhas, é que existe uma tensão aí entre a garantia do processo legal, formal, e a percepção pública de urgência nesse caso específico. E é aqui que fica realmente interessante a coisa. Porque a fonte que a gente consultou destaca que essa situação toda, a relatoria com Mendonça, e essa percepção de tática para adiar acende um alerta. Levanta, assim, questionamentos sobre se o ministro vai demonstrar a celeridade e a firmeza que muita gente esperaria para um caso dessa magnitude, né? Que mexe com a estabilidade democrática. Pois é. Mas essa percepção de ganhar tempo, isso é algo que está explícito nas fontes? Ou é mais uma inferência baseada nas ações, no tipo de ação? Olha, é mais uma interpretação que a fonte apresenta, sim. Baseada na natureza da ação e no contexto geral do inquérito. Não tem, claro, uma confissão estamos adiando. Claro, claro. Mas a análise processual que a fonte faz aponta um pouco nessa direção. E se conectarmos isso ao quadro maior, bom, investigações sobre ataques às instituições democráticas, como uma tentativa de golpe, geralmente exigem uma resposta judicial que seja rápida, assertiva. Certo, para dar um sinal, talvez. Exato. Essa celeridade e firmeza não são só para resolver o caso em si, mas funcionam como um sinal, sabe, da capacidade das instituições de se protegerem. A demora, ou mesmo a percepção de demora, pode acabar gerando incertezas. Entendi. Então, o que tudo isso significa? Tentando resumir os pontos que a gente viu nas fontes. Vamos lá. Temos o ministro Mendonça como novo relator dessa ação específica ligada ao Felipe Martins. Há uma interpretação, segundo a fonte, de que a defesa pode estar usando isso para atrasar o processo principal. E, por causa disso tudo, surgem dúvidas, apontadas pela fonte, é bom frisar, sobre como vai ser o ritmo do caso sob a relatoria dele, considerando a gravidade do que está sendo investigado. Exatamente. E isso, acho, nos deixa com uma questão importante para refletir, né? Sem querer fazer previsão nenhuma, claro, mas para pensar. Qual seria? Como é que o sistema de justiça consegue equilibrar na prática o direito fundamental à ampla defesa, com todos os recursos, todas as possibilidades que ele permite, e do outro lado, a necessidade de respostas que sejam efetivas e em tempo razoável por parte do judiciário? O Jeffrey Schickini. Ah, sim. A comemoração dele, né? Exatamente. Uma reação super pública, entusiástica mesmo. Ele foi para as redes sociais comemorar que o Mendonça seria o relator. E isso não é comum, digamos. Não mesmo. E é isso que a gente quer explorar um pouco mais. O que essa comemoração tão aberta pode, sabe, sinalizar? Que questões isso levanta sobre a percepção do processo todo? Vamos tentar desembrulhar isso. Entrar na reação em si, talvez seja bom a gente lembrar rapidinho o peso que um relator tem no STF, né?
Boa, fundamental. Porque o relator não é só um organizador formal. Ele conduz o andamento, decide liminares, questões de prova e prepara o primeiro voto. Que muitas vezes define o tom da discussão, certo? Exato. O voto dele é o ponto de partida para o julgamento colegiado. Então, quem é o relator importa bastante. Definir ritmo, pode influenciar o começo de tudo. Perfeito. E sabendo disso, essa comemoração pública efusiva do Chico Mendes ganha outra camada, né? Com certeza. Não foi um comentário de bastidor, foi para todo mundo ver. Isso. Assim, faz a gente parar para pensar, né? Por que essa festa toda? É aí que está o X da questão. Essa celebração tão explícita, ela acende um alerta sobre as expectativas da defesa em relação ao relator. Quando uma das partes fica tão visivelmente satisfeita com o juiz do caso, a leitura externa, quase inevitável, é que se espera dali um tratamento talvez mais favorável ou, no mínimo, que aquele nome é visto como bom para a causa deles. E tem o contexto também, né? O ministro André Mendonça foi indicado para o STF pelo próprio Jair Bolsonaro. Sim, existe esse histórico. E o Felipe Martins era assessor do Bolsonaro. Claro, isso não quer dizer nada sobre como o ministro vai agir, óbvio. Mas adiciona um elemento à interpretação pública dessa comemoração, né? Esse pano de fundo é relevante para entender por que a reação chamou tanta atenção. Exato. Só que aqui é crucial fazer uma distinção, sabe? A discussão não é sobre a integridade ou a futura atuação do ministro Mendonça. Ninguém está questionando isso a priori. Certo, o ponto não é esse. Não, o foco é como a percepção de imparcialidade do processo pode ser afetada por essa manifestação tão antecipada e pública da defesa. Entendi. Cria-se uma narrativa antes mesmo de qualquer movimento no processo? Isso. Uma narrativa externa. Antes do relator dar qualquer despacho formal nos autos, já existe essa moldura criada pela reação de uma das partes. Então, esse ato de comemorar publicamente, ele acaba virando um fato relevante por si só. Um fato que joga a luz em como as partes talvez tentem sinalizar ou até influenciar as expectativas sobre o caso. Exatamente. Mostra um pouco da estratégia de comunicação fora dos autos, né? E como isso pode ter impacto. A questão que fica é, essa demonstração pública de satisfação com um juízo específico, ela ajuda na confiança do sistema como um todo ou acaba gerando mais ruído, mais desconfiança sobre a neutralidade que se espera? Faz todo sentido. Essa celebração da defesa, nesse cenário, acaba destacando não só as expectativas em relação ao relator, mas também o quão sensível é a percepção de isenção no judiciário. Especialmente em casos com forte carga política, né? Sem dúvida. É isso, a percepção pública da justiça é algo delicado. E atos assim, mesmo que a intenção não seja essa, podem acabar alimentando dúvidas. Dúvidas sobre se o jogo vai ser jogado de forma totalmente equilibrada, entende? Independentemente das qualidades do magistrado. Ok, então para a gente amarrar, a comemoração pública do advogado pela escolha do ministro André Mendonça como relator no caso do Felipe Martins é em si um evento. Um evento que levanta debate. Sim, que levanta um debate importante sobre as expectativas das partes e, principalmente, sobre como a percepção de neutralidade, de imparcialidade judicial pode ser afetada por fatores que são externos ao processo em si. Perfeito! E isso nos deixa com uma reflexão talvez um pouco provocadora para quem nos ouve. Mana. Até que ponto essas narrativas externas, essas reações públicas das partes, seja comemorando, seja criticando, acabam moldando a confiança da sociedade na imparcialidade da justiça?